De tempo em tempo, a graça de Deus concede à terra a vinda de missionários iluminados para ajudar na evolução da humanidade. E conforme estava prevista a vinda do Consolador para trazer a terceira revelação da lei de Deus, era necessário um grande missionário, com determinação e capacidade, para codificar os novos ensinamentos e estabelecer as bases da doutrina, o Espiritismo. Esta a missão de Allan Kardec. Allan Kardec nasceu em 3 de outubro de 1804, na cidade de Lyon, França, e foi batizado com o nome Hippolyte Léon Denisard Rivail. Filho de uma tradicional família católica, graduada em Pedagogia e Direito, o menino Rivail recebeu uma educação primorosa e desde cedo já demonstrava excepcionais virtudes intelectuais. Concluiu o curso escolar em Yverdon, Suíça, no famoso Instituto Pestalozzi, na época a escola modelo da Europa. E não apenas isso, Rivail tornou-se o mais célebre seguidor do respeitado educador Johann Pestalozzi, o grande reformador do método educacional. Antes mesmo de chegar à conclusão do curso, o menino já dava aulas de reforço aos colegas. Aos 18 anos, já era bacharel em Ciências e Letras, além de poliglota. Falava fluentemente alemão, inglês, italiano, espanhol, holandês, além de sua língua nativa, o francês. De volta à terra natal, trabalhou como pedagogo e tradutor literário. Já estabelecido profissionalmente, Rivail casou-se com a também pedagoga Amélie Gabrielle Baudet em 1824 e com ela compartilhou um grandioso projeto social, trabalhar para uma maior democratização do ensino. O próprio casal abriu salas de aulas gratuitas para diversas disciplinas aos mais humildes. Lecionou química, física, matemática, fisiologia, língua e retórica, entre outras matérias. Condecorado pela Academia Real de Arras, foi também admitido membro pela Real Academia de Ciências Naturais. Em 1854, o professor foi convidado para uma sessão espiritual na casa de amigos, bastante desconfiado das manifestações. Mas, comprovando a veracidade dos fenômenos, achou-se diante de uma nova ciência, com a qual vislumbrou conhecer a dimensão espiritual e os seus habitantes, os espíritos. Foi aí que, pela primeira vez, presenciei o fenômeno das mesas que giravam, saltavam e corriam. Assisti então a alguns ensaios muito imperfeitos da escrita mediúnica. Sem dúvida, havia ali um fato que necessariamente decorria de uma causa. Foi nessas reuniões que comecei os meus estudos sérios de espiritismo. Tomou para si a tarefa de investigar aqueles efeitos e suas causas, sem preconceito ou dogmatismo, tal como um cientista, fazendo uso da observação e da razão. Numa dessas sessões, Rivail foi informado da missão que lhe estava destinada: codificar o ensino dos espíritos. Para distinguir seu trabalho profissional como pedagogo e a nova fase de sua vida, passou a usar o pseudônimo de Allan Kardec. Conforme a revelação da espiritualidade, esse nome era o mesmo que havia usado em uma reencarnação, quando havia sido um sacerdote druida. Estava inaugurado o trabalho da codificação espírita.
Num período aproximado de 2 anos, Allan Kardec participou ativamente de sessões com os espíritos, valendo-se de vários médiuns, pondo em prática o seu plano de pesquisa dialética, ou seja, perguntas e respostas sobre todos os assuntos de interesse comum. Foi então amparado por entidades de elevada hierarquia espiritual, divultos como São Luís, Santo Agostinho, Erasto, Fenelon, Emmanuel e o Espírito da Verdade. A compilação desses estudos foi publicada em O Livro dos Espíritos, a 18 de abril de 1857, em Paris, França, que podemos considerar também como a fundação do Espiritismo. A publicação foi um sucesso e deu abertura para novos projetos, tal qual a fundação da Sociedade Parisiense de Estudos Espíritas no ano seguinte. Em 1958, também lançou a Revista Espírita, um jornal mensal de estudos do gênero que serviu como ensaio para as demais obras básicas: O Livro dos Médiuns, O Evangelho segundo o Espiritismo, O Céu e o Inferno e a Gênese. Sua vida estava inteiramente voltada ao trabalho missionário em prol do Espiritismo. O filósofo Leon Denis, um dos seus discípulos diretos, chamou Kardec de o bom senso encarnado. O eminente astrônomo Camille Flammarion traçou o espírito kardeciano em 3 palavras: trabalho, solidariedade, tolerância. Na opinião do escritor espírita Gabriel Delanne, a maior contribuição do codificador à humanidade foi substituir a fé cega numa vida futura pela certeza inviolável, mediante comprovações científicas. No livro A História do Espiritismo, de Arthur Conan Doyle, encontra-se a descrição kardeciana por Anne Blackwell. Enérgico e perseverante, mas de temperamento calmo, cauteloso e não imaginoso até à frieza, incrédulo por natureza e por educação, pensador seguro e lógico, eminentemente prático no pensamento e na ação, era igualmente desprovido do misticismo e do entusiasmo. Sério e moderado ao falar, modesto nas maneiras, embora não lhe faltasse uma certa calma dignidade, resultante da seriedade e da segurança mental, que eram traços distintos de seu caráter. Nem provocava nem evitava a discussão, mas voluntariamente nunca fazia observações sobre o assunto a que havia devotado toda a sua vida. Recebia com afabilidade os inúmeros visitantes de toda a parte do mundo que vinham conversar com ele a respeito dos pontos de vista nos quais o reconheciam como um expoente, respondendo às perguntas e objeções, explanando as dificuldades, dando informações a todos os investigadores sérios, com os quais falava com liberdade e animação. De rosto ocasionalmente iluminado por um sorriso genial e agradável, pois tal fosse a sua habitual seriedade de conduta que nunca se ouvia dele uma gargalhada.